Olá, pessoal, eu sou a Tuti, esse é o Prestando Contas. Prestando Contas, na verdade, é um projeto de grande importância, não só para quem vem aqui prestar sua conta, que é uma autoridade que lida com dinheiro público, mas também para o cidadão. Tem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu quero saber, alguma pergunta que eu gostaria de fazer? Eu tento fazer isso pelos cidadãos, mas vocês também podem participar com a gente. Quando você estiver assistindo esse episódio, já curte o nosso canal, já coloca perguntas que a gente já vai correr atrás para você saber essa resposta. E olha que legal, você acompanha também no Instagram, @prestandocontas, para você saber mais. E hoje, por exemplo, que eu tô com o prefeito de uma específica cidade, interessa pra você se você não mora nessa cidade? Claro que sim, porque o prefeito é um grande administrador, tem que ser um gestor. Pode servir de exemplo para outra pessoa? Sim, e a gente pode adaptar isso para nossa cidade. Esse é o Prestando Contas e hoje com o prefeito de Apiaí. Sérgio da Padaria. Boa tarde, tudo bem, Tati? Eu já queria começar a perguntar isso pra você. É o Sérgio da Padaria de Apiaí. Sim. Tudo começou na padaria? Tudo começou na padaria. Me conta a história da padaria, Sérgio. Eu sou Sérgio da Padaria, como falei pra você, né? Sou de uma família de 11 irmãos que minha mãe já tinha padaria. Então os filhos ficaram tudo como sobrenome Padaria, né? Mas hoje também eu tenho uma padaria que faz 28 anos que eu tenho, que chama Filão de Ouro. Padaria muito boa, te convido a tomar um café lá. Filãozinho de ouro. Vamos lá. E aí ficou. Daí, em 2021, entrei na política e levei o sobrenome Padaria aí. Já foi para o poder de Apiaí. Já fui para Apiaí, para a prefeitura. Me conta uma coisa, e por que o Sérgio, lá do Pão, de repente estava na prefeitura? O que aconteceu? Teve um momento virado de chave? Teve um processo para essa história acontecer? Como que foi, Sérgio? Eu sou filiado nos partidos a vida inteira. Meu irmão foi prefeito 3 vezes de Apiaí e em 2020 ele foi candidato de novo. Ele teve uma impugnação da chapa do nome dele e daí eu substituí e vim a ser prefeito de Apiaí em 2021. Você era vice do seu irmão? Não. Como Na verdade, foi? Eu sempre fiz o bastidor do meu irmão. E quando ele foi impugnado, eu continuei com o vice dele e assumi a cabeça da chapa como prefeito. Na campanha? Na campanha. Você estava preparado para isso? Porque acho que sim, porque desde 2011 irmão, né? Eu participo do processo político, mas sempre nos bastidores. Sim. Eu gostava muito de fazer a parte de organização da campanha, o andamento dela, mas nunca tinha encarado assim como prefeito, como candidato. Quando você pegou esse momento da campanha, que você também já estava desenvolvendo, Sim. E começou a ser o candidato, você mudou alguma coisa ou tudo que estava sendo feito era junto com você e você já acreditava? Não, acho que já acreditava, sim. Só que eu achava, como ele já tinha 3 mandatos, a gente já conhecia um perfil de uma pessoa para ele ser o próximo prefeito. Sim. E quando eu entrei, lógico, todos os dedos da mão são diferentes, né? Eu sou um irmão que tinha uma mentalidade um pouco diferente do público. Eu acho que o público tem que ser mais ligado ao privado. Sim. A questão de eficiência, Sim. de resultados, e que me faz eu tocar a prefeitura um pouco diferente. Você tem uma visão privada, cuidando do dinheiro de uma maneira, lembrando que é de todo mundo aquilo lá, que é muito importante. Não um dinheiro público fácil de ganhar, mas um dinheiro público importante de preservar? Eu acho que o dinheiro público tem que ser voltado para a comunidade. Então a eficiência da administração pública tem que ser voltada em resultado para os munícipes, né? Então na saúde, na educação, na ação social, em infraestrutura e entre todos, né? Então eu acho assim, quanto mais eficiente você for no seu mandato, mais investimento a população recebe. Sim, e o dinheiro tem que vir. E o dinheiro tem que vir. Eu acho que a gente está fazendo um mandato diferente, né? A gente tem uma aceitação de mais de 90% do mandato em função da eficiência. Das pessoas falam assim, o Sérgio não é o cara tão político, mas ele consegue entregar um resultado muito melhor do que se fosse um político, né? Prefeito, você acha que as pessoas hoje buscam o não político? É impossível você falar assim, não, o não político, porque ele vai ter dificuldade para tocar, porque na verdade você Tem a conversa. Faz parte de um tripé, né, que legislativo, executivo e o judiciário, que se mete muito na gestão. Então eu acho assim que você consegue minimizar a parte política dentro da gestão. Ela é super importante? Sim, não tenha dúvida.
para você ganhar, para você trabalhar depois, mas você pensar sem resultado e sem eficiência, não dá para pensar mais em administração pública. Você chegou hoje aqui no estúdio, a gente já viu que você tem o maior orgulho da cidade, já veio trazendo os folhetos e tudo mais. Sim. Essa é uma parte que é a parte mais... a menina dos olhos de Apiaí? O turismo, as cavernas e tudo mais? Acho que sim, né? É um orgulho nosso. Você imagina que a gente vive num lugar que tem mais de 60% da Mata Atlântica preservada. Sim. Então, aonde, né, que você acha isso tão perto de São Paulo, a 320 quilômetros de São Paulo, 160 quilômetros de Curitiba, com tantas belezas naturais. E a Piaí, ela tem uma peculiaridade, porque ela ainda é um centro de uma região com cidades menores. Sim. Onde a gente tem 6, 8 cidades menores que envolvem a Piaí. Então, a Piaí é uma cidade pequena, mas com uma infraestrutura de uma cidade média. Então, quando você for visitar no turismo, você vai ver que você vai ter bons hotéis, que você vai ter um hospital, bombeiro. Pronto para receber. Pronto para receber o turista. Acho que ainda falta um pouco essa divulgação do turismo, né? Mas ainda a gente tem trabalhado bastante nessa questão. Como que a gente está trabalhando? Primeira coisa é arrumando esses pontos de visitação, as áreas públicas de lazer, para também você não pode chamar o turista, não tem nada para oferecer. Então a gente está arrumando a casa primeiro para trazer a visita. E como que é esse incentivo também para a iniciativa privada? Por exemplo, os restaurantes, as pousadas, os hotéis, a prefeitura dá um incentivo também para o turismo? A Piaí tem uma fábrica de cimento grande. Sim. E tem uma fábrica de resina. Então ela tem um turismo comercial que atende os hotéis na semana. Uhum. Então nesse final de semana o turismo entraria como um a mais. Então, e os comerciantes hoje têm consciência da importância do turismo. Porque você vê quando você faz um evento grande na cidade, o tanto de turista que vem para a cidade, que gasta e que aprecia. Então a gente tem que trazer mais pessoas para essa corrente andar, né? Sim. Para a gente investir mais e para receber mais. E falando nisso, vou aproveitar que a gente não está longe dessa data. A Piaí a gente já lembra das cavernas, das belezas naturais e também do frio. Mas Sim. vocês fazem festa em cima do frio, né? Fazemos. Esse final de semana que passou mesmo, a gente teve a terceira festa de inverno, né? Feira de inverno que a gente chama, mas é uma festa onde a gente prestigia algumas pessoas que tiveram significância na parte cultural da cidade. Que Esse legal. final de semana a gente prestigiou, homenageou, né? O seu Janguito foi um ex-prefeito, muito ligado à cultura da cidade, tocou na banda. E a dona Lourdes, uma das pessoas que organizava os desfiles, organizava as questões de teatro, as questões culturais, e foram homenageados e eles ficaram muito emocionados com a eles estavam lá. com a homenagem, sim. Que A graça. gente homenageia em vida. Que bom, né? Muito. Aí sim, aí a gente tem certeza que viu, né, prefeito? Então. E agora a gente reformou um calçadão onde a gente pôs aquele famoso relógio que você encontra nas cidades do sul, né? Sim. Onde tem a temperatura também e tal. Até eu postei uma foto esses dias a 10 graus. Mas eu vou postar uma menor, vou te mandar também. Isso, boa. A Piaí é conhecido, né? Porque foi a única cidade paulista que teve neve em 75. Por sinal, dia 17 agora fez 75 para 23, né? Fez 48 anos que nevou lá. Quase 50 anos, Quase né? 50 anos atrás. Você queria que nevasse de novo? Acho que não, né? Pode manter o frio só. Nesse termômetro aí, você gostaria de ver quantos graus? O prefeito gostaria de fotografar quantos graus para mandar pra gente? Acho que o zero, né? Que é aquele... Zero seria legal? Que é a geada da manhã, né? Onde você vai estar tudo com gelinho ainda e a geada. Mas o que a gente quer com isso? A gente quer estar também criando, né? Qual que é o perfil do turismo da cidade? É o frio, né? Então a gente vai desenvolver algumas cantinas, adegas, né? Vai se aperfeiçoar nisso, né? Sim. Quando a gente enxerga qual que é o potencial de uma pessoa, de uma empresa e de uma cidade, muda todo o objetivo de todo mundo, né? Que daí você investe com direção, né? É mais legal, né? Então vamos ver se a gente chega no 0 graus para poder ficar a cidade do interior que chega no zero. Que chega no zero. Chegar no zero para bombar o turismo. Sim, eu acho que a Piaí já está recebendo bastante gente nessa questão de cavernas, cachoeiras, né? Sim. A gente tem um mirante também lá que é bem Mirante legal. tá aqui também? Tá aí também.
que Mirante é um do dos Morro do principais Ouro. pontos turísticos. Mirante fica no Parque Morro de Ouro, é um parque que a gente tem dentro da cidade. Já tem Pão de Ouro e agora é Tem o... Filão de Ouro, Filão né? de Ouro e agora é Morro do Ouro. Tá bem. Pra você ver que essa questão do ouro é uma questão histórica lá, porque Aí, existia viu? uma exploração do ouro em pó nesse parque, né? Então por isso que as pessoas se remetem muito à questão do ouro, né? E tudo isso que a gente vê nesse folheto, as pessoas podem ter acesso também pela internet, porque aqui pelo YouTube a gente pode chegar em vários lugares, né? Pode ter acesso, por exemplo, no site da prefeitura, para poder saber todos os pontos que a gente está falando? Sim, no site da prefeitura, e tem um vídeo institucional da prefeitura que conta um pouquinho a história de API, as estruturas, a parte de turismo e, e essa parte de preservação, né? A Piaí tem uma questão que ela tem, a parte de estrutura que eu estava comentando com você, além de ter a fábrica de cimento, ela tem uma ferrovia que chega lá, ela tem o City Gate, né, do gasoduto, né? Então é uma cidade preparada, né, também para receber investimentos nessa área de industrial, aí, nessa área de desenvolvimento industrial. Cachoeiras, cavernas, Muitas. o Rastro da Serpente, que é onde os motociclistas gostam muito de passar. E a Piaí, você acha que a Piaí tem se preparado cada vez mais para receber essas pessoas? Sim, acho que é uma cidade que está bem preparada. Esse Rastro da Serpente, até quero falar um pouco dele, Conta. porque ele sai de Capão Bonito e vai até Curitiba, né? E por que Rastro da Serpente? Porque muitas curvas, né? Eles falam que tem mais de tantas curvas, se eu falar o número que eu vou falar besteira. E aí você recebe muito esse turista, mas é um turista de passagem. Sim. Porque não para em Apiaí, porque quando ele para na cidade antes, que é Capão Bonito, dorme e sai o Rastro da Serpente para fazer de dia. E o que a gente quer? A gente quer que ele pare um pouco em Apiaí. Então a gente precisa criar atrativos, né, para que esse motociclista pare. Por mais que ele se encante na hora que ele passa em Apiaí, que é uma cidade bem bonita, ele ainda, a rota dele na cabeça Já dele segue. foi que ele vai dormir em Curitiba, ou ele vai dormir um pouco para frente, para pegar essa parte de viagem de dia, vamos supor, né? Então o Rastro da Serpente é uma coisa que está levando muito turista para Piaí. A questão da parte do Petar fica em Apiaí, né? Que é o núcleo Caboclos, que acho que tem a caverna mais linda que eu conheço. Que é a capa do folheto, que né? é a capa do folheto, que é a Temimina, né? E então eu acho que a gente está desenvolvendo, está trazendo, né? As pessoas também têm curiosidade para ir em lugares novos, então a Piaí faz parte, né, desse roteiro, né? E a gente está pronto e se preparando cada vez mais para estar recebendo o turista lá. Qual a população hoje de Apiaí? Em torno de 25 mil habitantes. 25 mil habitantes. Então, quer dizer, dá para ter acesso fácil ao prefeito, conversar, trocar essas ideias. Fico pensando assim, as pessoas podem ter ideias do que faria esse motociclista ficar em Apiaí. Vocês trocam muito essas informações, as pessoas conversam, te trazem muitas demandas que te dão essas ideias também? Sim, a gente também tem um Contour, que é muito eficiente em Apiaí, que se discute, né, para onde a gente vai no turismo, né? E sempre é demandado essa questão do motociclista, né? A gente também fez uma festa que se chama Rastro em Rock. Ah, que legal. Que Pra chamar eles. Rock em Rastro. Rock em Rastro. Eu percebi Desculpa. que você tinha ficado na dúvida. Rock em Rastro. É. Que é uma festa também, pensando, porque a Piaí tem um dia, que é o 12 de outubro, que é o dia do motociclista lá. Então, ano passado a gente fez essa festa, tal, mas choveu muito, muito frio, muita garoa, mas ainda foi uma festa boa, e esse ano a gente vai fazer um pouquinho antes, vai fazer no mês de setembro, mas com o mesmo intuito, que é o Rock em Rastro, né? Rock A gente- em Rastro. a gente Setembro, traz alguns então, artistas. motociclistas, atenção que vai ter uma programação especial em Apiaí em setembro. Sim, quem perde o Guns N' Roses lá no Rio de Janeiro, né? Então, Pode assistir em Apiaí depois. viu Coldplay, no cover. não O conseguiu Coldplay tocou em Apiaí esse final de semana. então, viu aí? Você viu como tá? É. O ABBA. Aí, ó. Não é brincadeira, não. O Não. negócio é pra ser sério. Não, é time grande. Viu? Time grande, em Apiaí. Uma cidade relativamente pequena. E o mapa que o prefeito trouxe pra gente, a gente vê muito verde,
Muito, é isso que você falou, tá tão incluída nisso tudo, e a população já nasce sabendo dessa importância do meio ambiente também, né? Como que Sim. vocês trabalham a prefeitura com o meio ambiente, desde as pequenas coisas nas casas, do coleta de lixo, reciclagem, como que tudo isso é trabalhado com esse abraço que a natureza dá em Apiaí? Então, como eu falei para você, tem mais de 60% de Mata Atlântica, né? Sim. No município de Apiaí. E a gente tem uma das coletas seletivas, assim, bem acima da média. O Brasil recicla mais ou menos 3% de todo o seu lixo, a Apiaí é em torno de 12% a 15%. A gente tem uma cooperativa de reciclagem que é uma parceira do município, agora a gente fortaleceu mais essa questão de parceria com eles, e a gente tenta que com isso mais reciclagem a gente tira dos lixos domésticos. Outra coisa que a Apiaí tinha aterro sanitário, e também a gente encerrou as atividades do aterro, falta fazer o encerramento legal do aterro, e a gente faz transbordo. Então, todo o lixo de Apiaí é transbordado para Iperó, né, para uma empresa especializada nessa área. Então, a gente tem coleta seletiva, a gente está renovando frota, tudo que ajuda naquele município verde e azul, né, a gente Sim. faz para ganhar ponto, para ter mais participação do ICMS verde do Estado, né? E a gente está sempre atento, né? Porque a gente não pode querer o desenvolvimento acima de tudo, tem que ser conciliado com o meio ambiente. Ainda mais numa região tão bonita que é a nossa, que é Sim. essa região de Mata Atlântica. E acho que as pessoas também numa cidade pequena querem essa calmaria. Sim. Tem o turismo que precisa muito, o dinheiro que entra do turismo chegou e pronto, acabou. Não tem muito compromisso assim com aquela pessoa. Chegou, é importante eles saberem essa rapidez da chegada do dinheiro no turismo, que requer investimentos, claro. Mas tudo que é pensado para Apiaí também é pensado no meio ambiente por causa do turismo. Sim, e a Mata Atlântica ela tem um regime, uma lei específica, né? Que ela não pode ser derrubada igual uma outra região, por exemplo. A Mata Atlântica ela tem lei específica para uso dela. Então é mais difícil você pensar no desenvolvimento sem pensar na degradação da mata. Não tem, é impossível. A área verde é a menina dos olhos, é uma parte linda da cidade. Qual que é a maior dificuldade para você hoje na cidade, prefeito? Como prefeito? Meu Deus. Você sabe que eu vi na iniciativa privada, e a iniciativa privada ela é uma dificuldade constante. Sim. Porque você tem que gerar sua renda. A prefeitura é um negócio mais constante, né? Sim. Que você tem uma arrecadação mais ou menos que ela vem igual todo mês, né? E você precisa melhorar a eficiência da aplicação. Eu, como vindo da privada, eu não vejo tanta dificuldade na privada gestão é mais pública. difícil. Na privada eu acho que na privada é mais difícil. Não sei, puxa, saúde que é uma coisa que no Brasil a gente sofre bastante. Como que é a saúde em Apiaí? É a segunda melhor da região de Sorocaba. Então, quer dizer, é olhada com... É olhado com muita atenção. Para você ter uma ideia, eu tinha uma nota 2.13 da DRS Sorocaba. 2.13 a nota de Apiaí. Ela hoje é 9.67. Ela ocupava a posição 604 no estado. Hoje ela é a 46ª. Quando você começou esses números Quando anteriores? comecei. E então, o que aconteceu? O que você fez? É eficiência, medir, treinar, capacitar, incentivar. A gente tem incentivo lá monetário nas equipes de saúde. A gente tem 9 equipes de saúde, né? Que elas recebem incentivo se elas cumprirem as metas. Existia várias filas, né? Na questão oftalmológica, na questão de ultrassom. A gente vai comprando exames e tira a fila. Eu fiz um convênio com o BOS, que o BOS já foi mais de 6 vezes em Apiaí tirar a fila de oftalmologia. Agora a gente fez uma licitação que é a mais recente, que a gente tinha muita ressonância parada, mais de 200. Eu mandei licitar as ressonâncias e agora estão sendo todos encaminhados. A gente não pode pensar em saúde pública no abandono do cidadão. Saúde pública é atenção ao cidadão. Quanto mais atenção você dá, melhor a sua saúde, melhor com que as pessoas enxergam o político, enxergam o gestor. Então eu acho que a gente tem que olhar para todas as áreas. E isso precisa de dinheiro. Você acaba sendo um prefeito que vai, governo estadual, governo federal, deputados,
vai atrás para poder conseguir as verbas ou não? Ou tem uma coisa que dá para aumentar a arrecadação interna? Como que o senhor faz isso? Então, a gente conseguiu, para esse ano a gente tem 84 milhões em convênios, mais uns 5 milhões em contrapartida do município. Então são 90 milhões sendo investidos em API. A API tem 70 obras em andamento, mais ou menos, e umas 80 que estão sendo entregues para a população de API. Eu sou conhecido como prefeito de chorão, porque parece que eu nunca estou satisfeito. Mas é que existiu um desequilíbrio na região sudoeste paulista, no Vale do Ribeira, Sim. que ficavam marcando com Vale da Fome, Vale disso. Que Vale da Fome? Se tem uma riqueza natural dessa e existe uma incompetência na gestão, não é problema do Estado. Então, o que eu acho? É gestão firme, gestão eficiente e buscar dinheiro para investimento. O Estado sabe que ele tem débito com a região na questão de investimento e isso que nós vamos cobrar dele todo dia, o equilíbrio, que ele trate igual as regiões. Sim. E a PAI, ou a região do Sudoeste, com um pouco mais de atenção para retribuir o que não foi dado. Isso que você falou, eu acabei falando há poucos dias atrás do Vale da Fome. Uhum. Você acha que isso também foi uma dificuldade de autoestima mesmo, da região acreditar que tinha que ser ruim e pronto, acabou? Ou você acha que faltou a gestão para poder falar, não, vamos fazer acontecer, que não é assim não, vamos fortalecer? Você não pode ganhar um título desse e ficar confortável, gente. Não Eu detesto esse prefeito. título. Então, Eu hoje, também. se você for em API, a prefeitura ela cumpre com tudo que trata, ela repõe salário, não precisa ninguém pedir, ela renova os aluguéis ou qualquer contrato, né, com os índices inflacionários, ela paga todo mundo em ordem, ela tem dinheiro em caixa e ela investe. Só que ela quer sempre a eficiência do dinheiro investido. Então, por que eu falo para você? Eu não ligo de gastar mais do que 15% na saúde do que é o determinado por lei. Mas desde que a gente tenha um resultado como a gente está tendo agora. Então, eu gasto 19%, mas tenho uma eficiência da segunda melhor saúde da região de Sorocaba. Imagine que se você vê a per capita de Apiaí com outras cidades que eu estou bem na frente, então você sabe que isso é resultado de uma gestão eficiente, assim. E firme? Não, pelo jeito que você está falando, você fala assim, eu quero que o dinheiro seja bem investido. Isso é uma característica da gestão privada também, né? Que você traz com afinco, para ser severo nisso. Sim, eu falo que tem que ser muito firme. A gestão pública tem que ser muito firme. Acabou. O cara que não tem coragem não entra, porque na verdade, senão você fica estragando sua cidade, estragando a tua região, né, que é uma região linda, e você fica devendo para o cidadão a prestação de serviços, que é o que a gente se propõe quando você entra candidato e quando você assume um cargo desse tamanho. A gente entra aqui pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram e coloca as pessoas para verem tudo isso que vocês falam aqui, mas você lá na cidade é muito acessível? As pessoas te acham em qualquer lugar? Eu sou acessível porque eu estou sempre em algum lugar. Se eu não estiver na prefeitura, 6 horas da tarde, vão me encontrar na padaria. Mas eu procuro não discutir assuntos públicos como demandas fora da prefeitura. Por quê? Porque, na verdade, são 10 secretarias que elas têm que funcionar. Sim. Se as secretarias estiverem funcionando, como eu estou falando no caso da saúde, mas eu vou te contar da educação e da assistência daqui a pouco, elas funcionando, o prefeito não tem essa demanda de pessoas. Por exemplo, eu fui lá e não resolveram o meu caso. O que não resolve lá, eu também não consigo resolver aqui, porque são regras. Na padaria, 6 horas da tarde, não vai dar. Então, mas eu tenho poucas pessoas que vêm para mim para solicitar alguma coisa assim que seja ligada à prefeitura, porque existe essa eficiência nas secretarias que não depende de mim para que aconteça aquilo para o cidadão ou não, né? Você falou que ia falar da assistência, eu vou te chamar até antes da educação. Sim. Porque a assistência também tem a ver com essa fama da região que você fala, odeia essa fama. Como que está a assistência hoje, a parte social? Tem fome ali? Tá, vou começar um pouquinho para trás. Por exemplo, na campanha, as pessoas vinham e falavam, dá para o senhor pagar uma conta de água? Dá para o senhor me levar em tal lugar? Dá para o senhor arrumar dinheiro para mudar? Não dá. Eu estou querendo trabalhar para você, mas não para o seu umbigo, tipo, para atender suas demandas pessoais, e sim para atender demandas de bairro,
demanda da cidade ou demandas em qualquer área, social, educação ou saúde. Então, na época de campanha, e como a gente pegou a pandemia na campanha, Sim. a gente ficou 9 meses fazendo campanha. Então, as pessoas já conheceram um Sérgio um pouco mais firme, que não fazia política para ganhar o voto, e sim porque queria gerir a prefeitura. E aí, quando eu ganhei, não mudei, né, a forma de pensar, não mudei a forma de agir, e essas abordagens que atendem umbigo, assim, eu não atendo. Daí, na assistência social, por que eu estou falando para você? Eu acho que a gente tem que trabalhar com políticas públicas. Sim. E não com atendimento individual. Então, daí, a gente tem assistência que tem políticas públicas muito bem definidas. Por sinal, tem uma que chama Cesta Básica de Material de Construção, que a gente aporta 5 mil em material para algum problema que tiver numa casa, um muro, uma calçada que ele não tem condição, um banheiro que está em situação ruim, um telhado e tal. Então tem a cesta básica de material de construção. A gente fornece cesta também para algumas famílias que precisarem via fundo social, um convênio com o governo. Agora até está um pouco dando um vácuo nessa transição de governo, mas a gente tem bastante coisa. Tem o CRAS muito eficiente, tem o CREAS muito eficiente, o que tira um pouco essa demanda em cima do pessoal, do Sérgio, né? Sim, senão, sabendo que tem que ser um geral. Não adianta chegar e pedir uma coisa só para uma pessoa só, tem que pensar no todo. Sim, a gente cria, por exemplo, tem umas demandas, fala assim, tem bastante gente precisando de fazer perícia, né? Porque é uma aposentadoria, um afastamento, tal, não tem condição de ir na cidade vizinha. A gente cria uma política para atender aqueles cidadãos. Sim. E aí a gente começa a atendê-los, entendeu? Então, cria em cima de uma demanda, sim, mas de uma demanda comum, não individual. E a assistência nossa é considerada hoje também uma referência na região, né? Como uma assistência que funciona, que dá certo, e a gente tem muito orgulho dessa parte. E assistência também como essa de qualificação, de buscar, não só, eu dei a cesta básica, a prefeitura deu a cesta básica, mas é importante que a pessoa tenha também a capacitação para ter a sua prosperidade, né, prefeito? Eu acho que nesse período de 1 ano e 10 meses que eu estou lá, a gente deve ter mais de 50 cursos de capacitação. Sim. A gente fez via Senai, via Sebrae, via Secretaria do Governo mesmo, via Fundo Social. Por exemplo, essa parte de corte, costura, confecção de salgados, confeitaria, essas coisas tem quase que o tempo inteiro. Nossa. Ela tem curso o tempo inteiro. E nessas áreas muito mais ainda. Então a gente não quer ser assistencialista, a gente quer dar a vara para pescar aí, para as pessoas andarem sozinhas. Falamos de qualificação, então a gente passa também para a educação, porque a educação, eu falo, é uma pasta que acaba, se muito bem feita, ela vai melhorar a saúde, ela vai melhorar a assistência, ela vai melhorar tudo, porque a educação gera tudo isso, né? Como é a educação em Apiaí? Eu tenho muito orgulho de dizer da educação de Apiaí, porque a gente pegou um pós-pandemia, né? Que os alunos tiveram um pouco de dificuldade de voltar para a sala de aula, desse convívio de novo e tal. E a gente reformou todos os prédios de escola, a gente montou laboratórios de informática em todos eles, montou playground em todos eles, arrumou área de lazer, que são as quadras das escolas também e tal. Então a gente deixou muito melhor para receber, para aquele impacto visual, para aquela questão primeira chegada. A gente fez a nossa lição de casa para receber esses alunos. E a gente agora está desenvolvendo um método de avaliação dos alunos, como a gente tem a saúde, que a gente sabe a nota que a gente tem a cada 4 meses e qual a posição nossa do Estado. Agora a gente está desenvolvendo também um método de avaliação, só que o Estado também já lançou, né, que ele vai ter um método de avaliação dos alunos, e a educação de Apiaí sempre foi bem avaliada. Eu espero que a gente esteja ainda melhorando. A gente tem muita coisa integrada, saúde, educação, social, educação. Sim. Por exemplo, na parte de odontologia, a gente tem um centro de especialidade odontológica, que chama CEOMA, né? Que a gente pegou e fez um mutirão nas escolas, que era... a gente atendia todos os alunos e via se tinha alguma coisa emergencial. O que era emergencial? Algum dente quebrado, alguma
coisas como uma infecção, assim, ou 3 casos, acima de 3 casos. E essas pessoas, esses alunos tiveram uma preferência na fila, né, do atendimento odontológico da saúde pública e foram passados na frente. Quando a gente falou também do BOS, a gente fez o BOS em todas as escolas. Então a gente pegou os alunos, a gente fez uma triagem primeiro, viu quem tinha algum problema e depois mandou tudo para o BOS. Então a gente tem muita integração entre as secretarias para que atenda melhor esse aluno, esse cidadão. Interessante isso que você falou do BOS, por exemplo, nas escolas, porque muita criança a gente pensa que não está conseguindo prestar atenção por um déficit, ou sei lá, e às vezes é a visão. Sim. E muitas crianças precisavam de óculos, por exemplo, Sim. nas escolas. E o próprio BOS treina os professores, né, que vão fazer a triagem, então eles ficam expertos já de saber os alunos que estão com algum tipo de dificuldade de aprendizagem por conta dos problemas oftalmológicos, né? Então foi muito legal, acho que é um orgulho para a gente falar, né, nessa questão de atender os alunos, né, porque é a próxima geração, a geração que vem, e eles têm que estar bem preparados para esse mundo louco aí. Prefeito, fiquei com uma curiosidade aqui que aconteceu. Você falou de educação, dos alunos e tal, do preparo da cidade para, por exemplo, receber turista. E a gente sabe que o inglês, por exemplo, que é uma língua mundial, ela não é muito bem trabalhada nas escolas. Sim. Uma cidade turística como a Piaí, que você quer melhorar ainda mais isso, tem uma visão para o inglês diferenciada para poder receber turista ou não? Não, eu não tenho hoje. Mas você sabe que você vai puxando a lebre, a gente vai lembrando das demandas. O que eu pedi para a secretária de Educação ano passado? Que eu queria que interagisse os alunos com os pontos de visitação do município. Sim. Porque imagina que chega uma visita num aluno desse, ele não sabe nem falar pro tio dele o que tem para fazer em Apiaí ou como que é. Então a gente começou a pegar os ônibus escolares e levar essas crianças para os pontos de visitação para começar a pôr na cabeça dessas crianças o turismo, porque você sabe que o turismo, a questão de reciclar de lixo e tal, tem que vir deles, tem que vir de baixo para cima das crianças, que eles estimulam isso e... São ótimos propagandistas. Então, e aí a gente fez isso. E agora a questão do inglês, eu não tinha me atentado a isso ainda, porque lá tem algumas escolas, né, mas são escolas particulares. Sim. Que tem o inglês, mas o nosso ainda não tem A gente vai chegar lá. um foco ainda nisso. A gente vai chegar no termômetro zero e Com vamos certeza. chegar no inglês da... Termômetro zero tá fácil. Já chega. Prefeito, você falou assim de um orgulho, como assim a educação. Tem alguma coisa que lá na época da campanha você queria muito fazer, mas depois tá sendo muito difícil ainda fazer? Tipo assim, é uma coisa que você ainda não desistiu, mas que tá muito difícil. Meu Deus, você viu que toda hora que você fala em dificuldade, eu tenho dificuldade para voltar ali, para lembrar. Não, para lembrar do que é, porque eu não acho nada muito difícil. Que bom. Porque não sei assim se os desafios são colocados e a gente tem que vai atrás, enfrenta. Então também não lembro de nenhuma dificuldade que eu tinha, que eu tenho antes. Até, não sei, tenho dificuldade, mas não estou lembrando nada que eu vejo dificuldade em executar do que eu falava. Então eu vou te diagnosticar, igual as Vamos crianças lá. falam pra mim. As minhas crianças falam que eu tenho otimismo tóxico. Então vamos. Então a gente é otimista tóxico. Acho que sim. Bom, que bom. Eu não vejo dificuldade em nada assim. Desafio, tem alguma coisa que você fala assim, ó, esse é uma coisa que eu quero conseguir, esse eu tenho que conseguir. Ainda estamos trabalhando bastante, muito mais do que eu imaginava, viu? Já mudei a pergunta. Mas eu vou conseguir ainda, esse desafio é importante para mim. Puxa vida. Não, eu acho que o desafio de todo gestor é deixar a cidade melhor e com os munícipes bem atendidos, melhores atendidos. E essa é uma coisa que a gente já está fazendo, que a gente está aperfeiçoando. Eu não sou um cara que acomodado, então se a saúde é a segunda, eu quero ser a primeira. Tem uma cidade que fica sempre na minha frente, que eu já estou até querendo conhecer o prefeito, mas é uma cidade de 3 mil habitantes, então é uma cidade difícil, mas o nosso desafio é ser primeiro. E na educação, o nosso desafio também é estar melhor, estar entregando alunos que saem da rede pública e vão para as universidades, né, sempre preparados, né, para encarar esse mercado que é muito mais concorrido daí. Hoje tem 25 mil habitantes, ela cresceu do último IBGE? Não, ela diminuiu um pouquinho. Acho que foram 600 habitantes, mais ou menos. Você conseguiu identificar o que é essa diminuição e qual que é um planejamento, você pensando nisso?
É que como eu peguei há 2 anos, e na verdade o IBGE, ele estava um pouco falho quando eles Sim. fizeram o levantamento. E tanto que no começo estavam falando que a PI ia ter 22 mil habitantes. A gente provou que a gente tem 22 mil eleitores, que era impossível ter 22 Sim. mil habitantes. É. E aí a gente provou também que se a gente tinha 22 mil eleitores e tinha 5.600 alunos nas escolas, além de ter as pessoas que não votam mais, essa conta não fechava. Daí a gente foi identificando as pessoas que não tinham sido recenseadas pelo IBGE. A gente foi atrás, daí que a gente chegou nesse número. Então, por mais que ele deu um pouco mais baixo que a última, foi em 2010, ele ainda deu muito satisfatório perto de cidades que perderam bem mais, assim, comparado com as cidades menores, né? Sim. As cidades menores, elas tiveram uma perda mesmo. Sim, é. Porque acho que é a questão Mas dos não é tipo grandes centros. ponto, né? É uma coisa que é uma realidade, né? É uma realidade. É que as oportunidades das cidades menores são pequenas, ainda mais se a pessoa tiver formação universitária, ela vai para grandes centros. Nós estamos a 160 quilômetros de Curitiba, então é muito perto, fácil né? de você acessar um grande centro, né? Sim. Isso também. A Piaí pode ser vista hoje, a cidade das cavernas, do turismo, e com uma educação e saúde que vai crescer cada vez mais, vai melhorar cada vez mais. Esse é o seu propósito? Eu acho que, vamos falar de propósito e desafio, né? Transformar a Piaí numa instância turística, né? Hoje ela é um MIT, que é um município de interesse turístico. Eu acho que esse é um desafio nosso, mas que eu tenho mais 1 ano e pouco de mandato, que não é fácil de fazer nesse período, mas nós vamos lutar, a gente vai tentando, a gente está criando eventos, né, durante o ano para que as pessoas venham, conheçam a Piaí, e a gente troca muita informação também para estar vendo onde a gente quer chegar com o turismo de Piaí. A gente está desenvolvendo agora uma área de visitação que ela fica entre a Piaí e Poranga, mais uns 5 quilômetros, que é uma área particular, mas a gente fez todo o levantamento de cachoeiras nela, a gente está fazendo um arrendamento dessa família para ter mais pontos de turismo, né? Como se fossem oficiais. Porque tem muita cidade que você divulga um ponto turístico, mas ele fica numa área particular, né? Sim, você trazendo para o público. Trazendo para o público, daí mais. você pode investir e atrair também o turista. Então, acho que esse é o desafio. Vamos pôr o desafio do turismo como uma dificuldade. A cidade que é um centro turístico, como é o que você quer chegar, e você falou, até o final aí, dá tempo de difícil, correr bastante. Ela é vista através de impostos e tudo mais, para mais incentivos ainda? Entra mais dinheiro? Sim. O governo do estado, ele direciona 0,5% do ICMS para o ICMS verde. Então, são as cidades que têm uma maior cobertura, né, de uma área mais preservada, maior cobertura de vegetação. No nosso caso é a Mata Atlântica. E agora ele está falando que vai para 2%. Isso teria um impacto mais ou menos por ano para a gente de mais 100 mil mensais, entendeu? Então é um impacto significativo. Aquela hora você falou também da contribuição, né? Eu vou atrás do governo para buscar os recursos, buscar as emendas, a gente é muito efetivo nisso, a gente tem uma relação super boa também com o governo, tanto do estadual quanto federal. É um homem público, ele não pode ser partidário quando ele está gerindo uma cidade, então a gente não tem problema com essa questão partidária e vai sim. Mas também a gente faz a lição de casa. Eu aumentei em 22% a arrecadação arrecadação própria, né? Que é os impostos e os tributos que a gente gera, né? Então também tem que ter eficiência na cobrança. Sim. Não adianta você buscar um dinheiro e perder o que você pode recolher dentro da sua própria cidade. Você parece bastante tranquilo e gosta dos desafios. Você Sim. se cobra muito? De chegar assim, hoje, por exemplo, pega uma estrada e vai pensando, você não se cobrando mesmo, para fazer cada dia melhor? Eu gosto muito de trabalhar. Acho que eu tenho esse defeito. Mas padaria também não daria Para ser diferente. Pra ser diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma cirurgia que eu fiz quinta-feira. Quinta-feira cirurgia agora? de coluna, né? Hoje está fazendo 4, 5 dias. O médico caiu na bobeira e falou para mim que a recuperação tem que ser andando, sentando, e quando cansa, deita. Então, só deito à noite, né? Tô me recuperando, tá indo bem. Então, um dia depois da cirurgia, a gente estava gravando vídeo meia-noite de uma recapaz de rua na cidade.
A Piaí está com a infraestrutura um pouco judiada por conta de problemas de administrações anteriores. Tá. E então a gente está tentando fazer também, recuperar essa parte de infraestrutura da cidade. Ela tem muito a ser feito. É um desafio, mas é um desafio que a gente está encarando de frente. É uma das primeiras prioridades a curto prazo. Então é uma coisa que eu gosto muito. E, tipo, na minha frente eu tenho todos os números da Prefeitura de Piaí, eu recebo saldos bancários diários, eu que determino todos os pagamentos a serem feitos, todos os gastos eu assino as requisições. Então eu sou um pouco centralizador, mas acho que nesse momento foi necessário para que eu chegasse onde eu cheguei agora como administrador de EPI, resolvendo quase todos os problemas administrativos e financeiros do município, né, num tão curto prazo. Né. Isso dá orgulho. Eu tenho um enorme orgulho de ser Mas prefeito não... de Apiaí. Você imagina que eu sou de uma família de 11 irmãos, que a gente é de Minas, na região de Pouso Alegre, e são 5 irmãos nascidos em Apiaí e 7 em Minas. Então, já a minha mãe, por exemplo, tem 2 filhos prefeitos de Apiaí, né? Então, para mim, assim, é um enorme orgulho. Minha formação, sou engenheiro agrônomo, então não tem nada a ver também com o administrativo, mas eu gosto do desafio, eu me preparei, eu tenho um curso de gestão pública que eu fiz na FAAP, né, nos anos 2009, depois fiz gestão estratégica também pela USP. Então, eu sempre fiquei no bastidor, mas pensei, se um dia pintasse para mim, eu ia, né? E sendo apaixonado pela cidade, né, prefeito? Muda toda a visão, né? Eu quando você estava falando da posição política, ainda mais a gente tendo vivido uma eleição presidencial com extremos tão fortes, né? Sim. Quando a gente não tem que ser apaixonado por um lado ou por uma pessoa ou por outra, tem que ser apaixonado pela nossa cidade. Então, quando você fala assim, eu sou apaixonado por ser prefeito da minha cidade, porque eu gosto disso, eu gosto de cuidar. Esse cuidado está sendo muito proveitoso também para você, e eu espero que as pessoas curtam esses momentos Sim. aqui de informações também que a gente pode passar para as pessoas. E a gente não fala aqui de campanha, de eleição, de nada disso. Mas eu percebo que você fala que até o último dia do seu mandato, esse primeiro mandato seu, você quer fazer tudo o que você está programando. Sim. E eu tenho o maior orgulho, igual eu falei para você, como diz a pessoal assim, eu tenho tesão em ser prefeito. Que a gente tem que Quero acordar feliz. Essas coisas, é você gostar e querer fazer, né? Então é isso que eu penso todo dia, acordo todo dia motivado, né, para fazer o melhor para Piaí, assim, e eu busco isso todos os dias, né, dentro do gabinete ou onde eu estiver, para defender a Piaí, para buscar o melhor para ela. E para dar cada vez mais motivação. Isso te dá motivação. Sim, me dá motivação para eu trabalhar, para acordar de manhã. O cansaço não vem quando você está motivado, né? É adrenalina da motivação, né? Então eu curto muito ser prefeito de Piaí. Eu adorei ver o folheto, eu acho que a região Legal. inteira tem sempre que aproveitar o que tem na região. Às vezes a gente procura, e é legal que procure em vários lugares do Brasil. A gente tem um país riquíssimo de paisagens e tudo mais, mas em Apiaí tem um prefeito aqui que trouxe com muita paixão esse folheto cheio de pontos turísticos. Nossa, e um texto grande aqui. Isso aqui tem tudo a ver com a parte de e tem o comércio também. de Apiaí, né, que você tem de infraestrutura, né? Hotéis, farmácias, restaurantes. Você já colocou tudo aqui. Tá tudo no folder. Oficina de moto, posto de combustível, hotéis, tem tudo aqui. Sim. Que bárbaro, prefeito. Obrigado. Todo cuidado aqui para poder trazer para as pessoas as informações da cidade e que a gente sempre tenha pessoas com essa vontade de fazer, vontade de melhorar, vendo não problemas, mas desafios, que é o que dá toda a adrenalina. Quero agradecer muito você estar aqui com a gente, que isso aqui é prestando contas, é o que as pessoas querem. Como as pessoas hoje em dia acessam muito a internet, a gente quer se colocar também à disposição para que tenha a sua autoridade, seu prefeito, seu vereador, para vir aqui contar. E cada episódio é importante, porque as pessoas podem acessar também e fazer as suas perguntas. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu, prefeito? Imagina, obrigado a você. Quando eu vi, né, o tema Prestando Contas, para mim é um desafio, porque eu adoro falar sobre o mandato e sobre o dinheiro público. Então não tenho constrangimento, não tenho
nada que eu precise esconder sobre isso. Então eu falo assim, me motivou também quando eu vi o tema do teu programa. Ai, que bom. Muito obrigada. Imagina. E a gente vai fazer mais. A gente gosta disso aqui para poder trazer tudo para a população. Eu acho que quanto mais transparente, fica mais fácil de falar e motiva mesmo, né, prefeito? Sim, tenho certeza. Quando eu gravo alguns vídeos de obra, alguns vídeos de coisas que a gente está fazendo, eu falo, né? Faço pela transparência, porque a vaidade é bem resolvida, não preciso Tá bem resolvido. mostrar isso. Comerciante é assim, né? Acho que sim, não sei. É comerciante. A gente tem um pouco do. A gente vê quando tem o tino comerciante, que é isso. Vamos aqui, vamos conversar, Vamos fazer, falar, né? Vamos fazer. Que, ó, é um leão por dia, né? Não muito. A gente mata um por dia e deixa o outro amarrado, não é isso? Isso mesmo. Prefeito, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Valeu, gente. Tuti, Obrigada. obrigado, valeu, pessoal. Abraço.